noite, eu sou o Luciano Pérez e nós estamos aqui no voo e nas asas da Vivax. E você sabe que aqui em nosso programa a gente só recebe pessoas que são muito especiais. Pessoas que protagonizam na vida dos outros, mas primeiro elas protagonizam na sua própria vida. Afinal de contas, ninguém consegue refletir aquilo que não é. A gente precisa primeiro se amar para depois amar ao próximo. Desde o primeiro dia que eu a conheci, essa conexão ela já foi extremamente grande. Afinal de contas, por onde ela passa, ela brilha. Afinal de contas, ela não anda, ela desfila. Uma das frases dela que muito me impactou foi o fato de que ela não só se apaixonou por São Paulo, como São Paulo se apaixonou por ela. Ela é empreendedora, ela é formada em marketing, mas acima de tudo, ela criou aquela experiência única, sensorial, na qual a gente costuma ter aquele arzinho de aconchego em casa. Afinal de contas, o que é melhor? Não é viver entre os nossos? Não é viver feliz? Não é ter aquele local em que a gente pode ir numa grande cidade e se sentir abraçado? Você vai conhecer um pouquinho mais a respeito da história de vida dela, que protagoniza cada vez mais no cenário empresarial de São Paulo, do Brasil e do mundo. Eu estou aqui recebendo, nas asas da Vivax, a querida Gelma Franco. E é claro que eu já vou começar com aquela pergunta emblemática. Quem é a Gelma? Olá, gente, boa noite, Luciano, boa noite todo mundo. Quem é a Gelma? Boa pergunta, hein? Gelma é uma menina-mulher, uma mulher-menina. Por menina? Porque eu nunca perdi o meu brilho no olhar e a minha vontade dos meus sonhos, da ingenuidade da adolescência e tudo mais, de acreditar nas pessoas, de achar que a vida é meio cor-de-rosa assim, mas ao mesmo tempo é uma mulher guerreira, forte, determinada. Então eu sou as duas da mesma persona. Gelma, nós conversávamos, se viesses de Minas Gerais, fosses abraçada por São Paulo, sempre com um olhar de fazer a diferença, não só na tua vida, mas na vida do próximo. Afinal de contas, a Gelma tem uma assistência social fantástica e nós vamos falar bastante sobre isso. Mas eu gostaria de saber, aquela Gelma ainda criança, aquela Gelma ainda adolescente, ela gostava de tomar café? Não, o café entrou na minha vida de uma forma muito diferente. A lembrança que eu tinha de café quando criança era o meu relógio para despertar. Era meu pai na cozinha, era meu pai que fazia o café, então o cheiro do café me despertava, olha, está na hora de acordar para ir para a escola. Era essa memória olfativa que eu tenho, muito grande, e essa lembrança também de ir na casa de parentes, de amigos. Afinal, um bom mineiro gosta muito de um cafezinho da tarde, é uma parte de socializar. Mas eu não era apaixonada, pelo contrário, café me fazia mal, me dava dor no estômago, me dava azia, até descobrir que eu não tomava bons cafés, eu tomava café de baixa qualidade, então era isso que me fazia mal, não era o café em si. A Gelma, ainda lá em Minas Gerais, o que ela gostava de fazer? Quais eram os sonhos, quais eram as ambições? Afinal de contas, nós não conversamos qual cidade mineira que tu nascesses, mas a Gelma ela tinha a ambição de conquistar o mundo como ela conquistou. Como é que eram esses pensamentos da Gelma quando criança? É interessante, eu venho de uma família bem grande, somos em 8 irmãos, eu era do meio, então assim, do meio nunca tem muitos privilégios, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma coisa muito forte comigo, determinação. Um exemplo, meu pai era um pequeno empresário, a minha mãe era estilista, dava aula no SESI, chamava SESI, de indústria, né? O Sistema S. E aí era o seguinte, nós tínhamos uma vida de classe média. E meu pai pagava escola particular para todo mundo, mas era uma escola que para mim não me interessava. E eu sozinha. Eu via a minha vizinha de frente, eu com 12 anos. A minha vizinha de frente ia de uniforme impecável para a escola, até com uma gravatinha, uma camisa branca, eu achava aquilo incrível. E ela ficava o dia inteiro na escola. E eu não, aquela camiseta de malha, uma calça de moletom, era só meio horário, aquilo me incomodava. Então, olha, a indumentária é importante.
Eu era muito nova, eu já tinha essa percepção, que eu falava, mas lá vocês... Eu ia acompanhá-la para ver os eventos esportivos, as Olimpíadas que tinham. E eu falei, mas essa escola é militar, como é que você estuda aí? Seu pai não é militar? Não, mas 2 vezes por ano tem as mudanças dos militares para outras cidades, eles abrem vaga. E eu me candidatei, e eu entrei para uma escola militar, porque eu queria ficar lá o dia todo e vestir aquela roupa, mas na verdade eu queria viver aquele ambiente de educação, de disciplina. Os meus pais ficaram sabendo para ir lá assinar, porque eu era de menor. E aí foi uma grande escola para mim. Então eu sempre quis ter uma vida norteada no que é certo, no que é correto, de crescer, a ambição de fazer bem feito. Não é fazer para ganhar muito de imediato. Eu sempre achei que tem que ser algo perene sempre. E aí começou assim. Gelma, falasse uma situação agora que para mim é muito importante, a questão do foco e da disciplina. E também de todos os sacrifícios para que a gente possa chegar a um próximo patamar e as conquistas. Nós estamos falando do teu passado, e tu é super nova, então não é de um passado tão longe, não é de um passado tão longe, mas nós hoje estamos vivendo a geração do mimimi, a geração com as coisas muito fáceis. Quando nós começamos a olhar essa super empresária que é a Gelma de hoje, nós somos eu digo que nós somos das melhores décadas. Sim. As décadas de 50, 60, Sim. 70, 80, nós somos uma geração super próspera e protagonizamos o sucesso desse país. E no meu programa anterior, no nosso programa anterior aqui das Asas da Vivax, nós falávamos que hoje, nós lamentamos isso, a nossa geração ela é mais próspera do que a geração dos nossos filhos com os ganhos fáceis. E por isso hoje se fala tanto em depressão, tanto em ansiedade. Eu queria que a Gelma falasse um pouco daquela Gelma jovem com essa disciplina de alguns anos atrás e dessa Gelma jovem de hoje empreendendo para que ela possa seguir de exemplo, principalmente através das tuas atitudes e do teu olhar, para todas as pessoas que te seguem e que te acompanham. Eu vejo o seguinte, que eu vejo sempre como um propósito, tá? As pessoas às vezes falam, o propósito da minha vida é ficar milionário, o propósito é ter uma casa no campo. Não, isso é meta. Isso é meta. Propósito para mim é o quanto que a minha vida, o que eu faço, o meu exemplo, o meu trabalho impacta a vida do outro, da sociedade, da comunidade, de uma pessoa que seja. Então eu vejo muito assim, essa geração, a gente está falando de milênios, também está falando de geração Z, né? Eles vieram no fast. Tudo muito fácil, tudo rápido, a leitura. Não tem mais aquela leitura. Hoje eu não devoro tantos livros como eu devorava antes, de vários assuntos em si. A curiosidade de saber mais, não já pegar mastigado. Eu sou da época que a gente gosta de ruminar, ler, paro, vou pensar, volto nessa frase, vou marcar. Hoje não tem mais isso. E eu acho que tem a coisa da tecnologia, da velocidade da informação, fez com que eles ficassem também muito perdidos com muita coisa que vem. Eles são bombardeados com muita coisa ao mesmo tempo. Não está dando tempo para respirar, para pensar. Tipo, isso faz sentido? Isso não faz sentido? Qual o exemplo que eu tenho aqui? O que não tem? Então, eu acho que eu tenho muito isso de propósito, assim, de ensinar também, não só quem trabalha comigo, não só com quem convive comigo, que é o seguinte, tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que ter foco, tem que falar, é isso, vou lá e vou fazer. Eu sou um tipo de pessoa que eu ensino muitas pessoas, é o seguinte, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Só porque você recebeu uma porta que bateu. Eu sou daquelas que não, para mim, nunca é não. Até eu ter certeza que eu esgotei todas as possibilidades de um sim. Mas dentro de algo lógico, né? Não é assim, vamos viajar, pai, vamos viajar, meu filho. Não. Não é isso. É dentro de um projeto. Tem um projeto, tem uma possibilidade bacana. Vamos fazer? Dá muito trabalho. Todo hoje em dia dá muito trabalho. Eles já estão cansados. Eles já chegam no trabalho cansados. Então, assim, eu tento dar muito esse ânimo para a minha equipe, para quem trabalha comigo. Nas palestras que eu dou muita palestra para falar sobre empreendedorismo, sobre como que você engaja, não é só de papel, é no seu dia a dia, porque tudo que a gente fala não é o que eles guardam. O que eles guardam é as suas atitudes. Então, acho que isso para mim, assim, eu consigo lidar e perceber, porque acho que você tem que ter esse outro olhar, sabe? O feeling.
Eu tenho um colaborador que brinca muito, ele fala assim, você engole cada sapo, você aguenta cada coisa. Eu falei, não, isso chama maturidade profissional, chama inteligência emocional, porque eu não estou engolindo sapo nenhum, não está me doendo em nada aqui. Eu sei que eu estou absorvendo essa situação, porque vai ter algo melhor que vai acontecer ali na frente. Então, quando você não vive o passado, você vive mais pensando, estou aqui agora porque eu sei o que eu quero fazer ali na frente, você não sofre tanto. Então, eu tento mostrar isso para quem trabalha comigo e dar up na vida deles. Por que você vai fazer amanhã se não tiver um celular? Como vai ser a tua vida? Né? E quando eu ensino uma nova profissão, e é isso, eu acho que esse é um grande legado que eu estou deixando, que é ensinar uma profissão para alguém, mas é para ele poder olhar no olho. Quando eu pego uma pessoa que vai trabalhar comigo, que não é do setor, porque ninguém era do setor há 20 anos atrás de café, de cafés especiais, a pessoa, eu falo, olha no olho do cliente, porque agora você virou um especialista no que você faz. Você dá dá um gás, eu falo, abre o teu olhar, levanta a cabeça. Você pode estar vindo de uma comunidade ou estar vindo de um bairro, de uma família destruída, mas pôs um pé aqui dentro, você virou um persona. Veste o avental como se fosse uma capa de super-herói, que agora você está ensinando alguém a tomar um café. Parece tão bobo, mas não é. Sabe, é você pegar um commodity, um produto, cafezinho, e você transformar isso num objeto de valor tão grande que faz com que as pessoas parem para te ouvir. Djalma, tu falaste algumas coisas que são muito emblemáticas no que se refere à vida. E isso para mim é muito importante. E a tua história, nós vamos navegar sobre ela durante o nosso programa, ela traz algumas coisas muito especiais quando a gente fala de deixar um legado. A Djalma, ainda lá criança e adolescente em Minas, que foi para o colégio militar, que já começou a protagonizar a sua própria vida, pedindo para que os pais, depois, ela já sabia o que queria, fossem assinar a questão do colégio. Quando ela acorda e se olha no espelho, aquela Djalma lá de trás e a de hoje, o que ela sempre viu? Eu sou muito apaixonada por mim, eu não tenho... eu gosto muito da minha pessoa, da forma que eu levo a minha vida. Eu escolhi ser feliz, apesar dos problemas, apesar de todo dia ter um monte de leãozinhos para matar, mas eu escolhi muito ser feliz. Então, assim, eu acordo, eu digo que eu engano bem o inimigo. Eu já acordo falando, o meu dia vai ser muito bom, e eu faço ser bom. E eu sou daquela pessoa assim, eu olho para o espelho e falo, cada dia que passa eu acho que eu estou ficando melhor. E eu puxo isso, eu sinto que essa energia é boa e reflete bem do outro lado. Então é assim, acho que é isso, a gente escolhe ser feliz. Então, ou seja, quando tu te olhas no espelho, escolhe ser feliz, o reflexo do teu olhar entra no teu interior e aquele dia se torna especial. É isso, é isso. E não é de papo não, é de verdade mesmo. Quem convive comigo, porque não tem como, né? A alegria que você fala, o jeito que você faz, a maneira que você olha, o brilho do olhar, não tem como você ser um personagem de 5 minutos numa entrevista e depois não viver aquilo, né? Djalma, eu ia fazer essa pergunta, realmente é essa. Hoje em dia, o mundo dos influencers, o mundo digital, o mundo instagramável, ele é um mundo de mil maravilhas. E quando a gente começa a circular e a conviver, a gente começa a perceber que são cascas. Cascas, que elas na realidade a gente coloca o dedo e elas se quebram por completo, porque elas não têm a essência. Desde o dia que eu te conheci, foi no Protagonistas do Brasil, há mais ou menos uns 4 meses atrás, nós já transitamos em vários eventos sociais contigo, e eu vejo o brilho de admiração que os empresários têm pela Djalma. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o brilho de admiração do teu filho, que está sempre te acompanhando. Me conta como é que é essa conquista de, por mais que seja uma empresária de sucesso, não perder a essência de mãe. Na verdade é o seguinte, ele nem me chama de mãe quando trabalha comigo, tá? As pessoas só ficam sabendo porque eu conto e às vezes ele fala também. Mas na verdade é uma relação muito profissional. Ele trabalhava numa multinacional. Eu achava que eu tinha uma empresa que não era para ter sucessor direto, era o meu negócio. Dá muito trabalho ser empresário no país. Deu muito trabalho construir algo que não existia. E até hoje, né? Mas ele trabalhava numa grande multinacional britânica e aí meus filhos, o que eu sempre deixei para os meus 2 filhos, eu e o meu ex-marido, eles é muito claro isso, educação, formação e viagens.
Eles com 10, 12 anos conheciam mais de 12, 15 países. A gente se preocupava com o quê? Vamos trocar o carro esse ano? Vamos viajar? Vamos viajar? Porque é cultura, porque aprender a respeitar outras culturas, outros idiomas, aprender outros idiomas, e formação, estudar em faculdades internacionais. Então, ele estava numa multinacional e, na pandemia, um pouco, ele falou, eu quero ficar do teu lado, eu quero trabalhar com você. Mas eu não gosto, eu particularmente, não acho que tem que trabalhar do meu lado porque é filho, porque é herdeiro, nem nada disso. Para mim, tem que ter competência. E ele agora está trilhando a vida dele porque ele tem uma empresa de comunicação, de marketing, ele está fazendo eventos de experiência maravilhosos. E eu tenho clientes que eram os meus clientes que agora eu só falo com ele. Isso é ótimo. Então, já a transição está muito bem feita, mas é muito importante. Uma frase dele, ele fala, a minha admiração por você como empresária é muito grande, porque viu como é difícil ser empreendedor, ser empresário nesse país. Mas na verdade, a gente não consegue conviver com quem a gente não admira. As relações, elas se tornam relações altamente vulneráveis sim, e efêmeras. Sim. E aprender a admirar é aprender com as pequenas coisas do cotidiano, aprender com as virtudes e aprender com os defeitos. A Djalma, aqui no decurso da nossa conversa, no Voe nas Asas da Vivax, falou que todos os dias ela acorda e ela diz que ela quer ser feliz, que sim, ela é feliz, independente dos seus problemas. Djalma, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo com os seus pensamentos? Total, total. Ele perde só para ele. Ele perde só para ele, porque é o seguinte, você estando bem ou não, aquela situação está acontecendo, mas já tem aquela pessoa que fica pré-ocupada. O pré-ocupado é ocupar a tua mente com algo que nem aconteceu ainda. Aí você já fica traindo. Ah, eu estou preocupado com isso. Tá, mas já aconteceu? Não, mas eu estou preocupado. Ou seja, a energia, a frequência fica ruim, você não eleva o seu pensamento para Deus. Então, você fica transitando e não produz. Então, é o seguinte, vai acontecer? Vai. Como é que eu tenho que resolver? Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Tem que fazer, tem que falar. E eu aprendi uma coisa ao longo dos meus anos de empresário, que é o seguinte, você senta na mesa com grandes, com pequenos. A minha simplicidade de falar com eles é a mesma, é o jeito. Mas eu sento numa cadeira e já sei exatamente qual vai ser a minha estratégia. Porque isso é importante, você tem que estar preparado. Uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás, numa palestra que eu ouvi, é o seguinte, chega sempre antes, em algum lugar que você vai, mesmo que seja um evento e tal, porque pode encontrar alguém que queira falar algo com você, que numa multidão, de repente, ele não vai falar. Então, eu acho que bacana a gente ter essa coisa de acordar, ter um pensamento positivo, mas fazer seu dia. Tem que fazer agenda. Tem que fazer agenda. Não pode ficar só pá, o dia todo. Eu faço isso com muita propriedade hoje e ajudo outras pessoas a fazerem isso. Um exemplo. Eu tenho um projeto que eu amo fazer com as produtoras de café. Tá? Começou muitos anos atrás, eu dando uma palestra em Belo Horizonte. Uma produtora me chamou, assistiu a minha palestra e falou, você não me conhece, eu acabei de assistir a sua palestra e acabei de herdar uma propriedade numa cidade no interior de Minas, o meu pai me deu essa propriedade, ia de café, eu não sei fazer nada, mas eu queria conversar com os vizinhos que são produtores de café, e ninguém conversa, eles não são unidos. Eu queria fazer um chá da tarde, um café da tarde, convidar para ir lá, você pode ir lá falar com as minhas vizinhas, que são produtoras de café também, os maridos, né? As mulheres não. Aí eu, claro, mas claro, tipo assim, não sabia nem onde era a cidade dela. Muito bem. E aí um dia ela me ligou, ela foi me buscar, eu estava em Varginha, ela foi me pegar no aeroporto pequenininho lá, eu não me esqueço do olhar dela, do sorriso dela dentro da caminhonete. Eu falei, quantas mulheres tem? Aí ela, 17. Ela reuniu 17. Já era um número fenomenal. Muito bem. Aquele ano de 17, virou 30 e poucas, só no próximo ano. Depois virou 150, depois virou 400, depois virou 500. Agora, 3 meses atrás, nós tínhamos mais de 1.500 mulheres produtoras de café reunidas no meio do nada, no meio do zero, no galpão da fazenda dessa produtora de café, que fica em Areado, Minas Gerais, Fazenda Capoeira. Eu tenho um orgulho tão grande de ter feito parte disso lá atrás, porque eu acreditei no sonho dela. Com 17 mulheres, eu fui lá e falei para elas, quem é que produz café especial? Uma levantou a mão dizendo assim, meu marido começou, mas dá muito trabalho. Eu falei,
vocês vão ter que fazer, o mundo vai comprar. E eu não vou conseguir comprar de todas vocês, mas o mundo vai comprar. Todo mundo vai começar a saber o que é café especial, é ter mais cuidado no pós-colheita, no processo. Então, eu acho que isso aí me trouxe uma alegria de saber o quanto que eu transformei a vida delas também. É sensacional. Nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com Voe nas Asas da Vivax. Olha, hoje está sendo uma lição de vida com a Gelma Franco. Não esquece, olha a frase, a alegria de transformar a vida dela. Já já estamos de volta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um convite super especial. Na próxima segunda-feira, às 14 horas, estarei aqui nesse mesmo cantinho, aqui, ó, nesse mesmo estúdio maravilhoso, e vou receber quem? O estilista das famosas. Isso mesmo, semana que vem teremos a presença do nosso convidado Charles Herman. Ele que vem contar aqui todas as dificuldades, todos os perrengues da profissão, hein? Então, ficou curioso? Espero você aqui. Olá, eu sou o Padre Mário José e trago aqui para você uma mensagem. Viva a vida com força, fé e coragem. No dia a dia, nós não podemos viver na fraqueza, na tristeza, na angústia, mas você precisa ter força, seu coração, para viver intensamente cada momento. Você precisa ter fé, a fé move montanhas. Você é uma pessoa de fé, você acredita em Deus, você acredita em você mesmo, você acredita nas pessoas e no amor. É esta fé que move a nossa vida. E coragem, não seja medroso. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Por isso, viva a vida com força, com fé e com coragem, e você vai ser uma pessoa feliz. Estamos de volta com Voe nas Asas da Vivax, hoje recebendo a Gelma Franco com uma lição de vida das mais espetaculares. Gelma, para transformar a vida dos outros, um dia tu tivesses que transformar a tua. Tu és uma mulher super bem resolvida, isso fica evidente, e algumas falas tuas tornam isso muito pontual. Tu vivesses alguns processos na vida que muitas das pessoas, elas acabam se interiorizando dentro delas, vivendo infelizes pro resto da vida. Falasses aqui a respeito... Vamos lá. Saísses de Minas Gerais, saísses de Minas, viesses para São Paulo para conquistar essa cidade que tu te apaixonasses e ela se apaixonou por ti. Vivesses uma separação, mas tens um carinho muito especial pelo teu ex-marido e falas com muita propriedade o modo como vocês, juntos, independente da separação, criaram os 2 filhos. Vivesses algumas experiências e, conectada com o mundo, jogasses para o universo vontades que foram abraçadas por Deus e voltaram em bênçãos para a tua vida. Numa das tuas viagens, estavas lá transitando e muito cansada em Bruxelas, tivesses uma experiência diferente. Queria que contasses um pouquinho a respeito disso. Então, isso tem 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, eu estava em Bruxelas, um frio, um diazinho muito frio. E na época o meu marido queria entrar numa galeria de arte, alguma coisa que tem na Praça Central, e eu falei, não aguento mais andar. Posso ficar aqui? Me encontra aqui, daqui 1 hora. E era uma chocolateria com café. E eu não era aquela pessoa que tomava café. Já falei para você que era só social. E aí, quando eu entro naquele local, era uma pessoa... Essa coisa do europeu, né, que ele já entendia bem, que é uma pessoa sozinha, você fica numa filinha esperando, sem reclamar, você é atendido, ele vai lá, lava a mão, cobra e volta, enfim.
E aí, enquanto ele estava indo preparar o café da pessoa que estava na minha frente, eu comecei a reparar até o ambiente dele. Tinha umas sacas de café, era um ambiente gostoso, mas nada que me impactasse, que eu falasse, uau, é maravilhoso. Mas, quando ele chegou para me atender, ele fez uma pergunta assim, como você quer o seu café? Oi, para mim, eu queria me desse uma xícara dessa, uma caneca com uma água quente, com algo aqui dentro, estava excelente. Eu queria me aquecer, eu queria ficar lá. Mas eu fiquei impressionada com o café que eu tomei, porque era muito diferente do que eu tomava no Brasil. Para quem não tomava café em menos de 40 minutos, eu tomei 3. Ele não me deu uma aula. Ele apenas fez o dele muito bem feito e eu, muito observador, eu vi que ali tinha algo diferente, porque ele falou, inclusive, que um daqueles cafés vinha do meu país. Muito bacana. Saí de lá com insight, na verdade, de querer encontrar em São Paulo, que eu já morava aqui, um local que eu pudesse replicar, repetir aquela experiência que tinha sido muito bacana, né? É tudo que converge, né? O ambiente, o momento, né? Aquela hora que você quer ali um aconchego de uma xícara quentinha de café. E aí comecei a procurar e não encontrei. Então aí sim, aí como eu não encontrei, e eu vi que nós éramos os maiores produtores de café do mundo. Nós tínhamos uma demanda adormecida, porque nós já éramos o maior consumidor após os Estados Unidos de café. Só que, você toma café? Toma café? Toma. Mas ninguém degustava cafés. E aí, como não tinha, fui criar. Djalma, tem duas frases muito emblemáticas do curso da nossa conversa, que foi a tua percepção, quando lá estavas em Bruxelas, naquele café com o objetivo único de simplesmente se aquecer, depois ministrando uma palestra e dissesses um sim para uma pequena produtora que precisava de um sorriso, de um aconchego, de uma fala, e hoje se transformou num grande evento com mais de 1.500 mulheres reunidas falando a respeito do café. Muitas das pessoas, muitos dos seres humanos, eles se fecham dentro dos seus próprios medos e eles não costumam ouvir a voz de Deus relacionadas àquilo que nos vem de bênçãos de forma diária. Essa mulher empreendedora de 22 anos atrás, já em São Paulo, mas ali começando uma vida nova, ela virou a chave e começou a transformação da visão do como degustar o café brasileiro. Eu queria que falasses um pouco a respeito dessas percepções, dessas energias, do modo como a gente vê o mundo. Porque se nós formos olhar, Djalma, muito se fala hoje a mulher. A mulher quer conquistar o espaço, mas ela se acha inferior. A mulher quer buscar a igualdade, mas ela mesma traz preconceitos para a vida dela, precisando da validação de alguém. A Djalma precisou de validação para botar os sonhos dela em realização? Eu acho que assim, como eu vim de uma formação que... Eu sempre cito isso, a mão tem 5 dedos, mas elas são diferentes, os dedos são diferentes. Está tudo aqui ligado. Então, a gente é da mesma família, tem lá a educação e tal, mas você define para onde você vai. Não é que tem que ser igual, nem gêmeos são iguais, né? Eu percebo muito que eu criei dentro de mim uma fortaleza no sentido que... Mas era uma fortaleza... Eu falo muito que tem a ver com café, e depois eu vou te fazer a analogia. A gente tem 2 espécies do café que são considerados para bebida. Tem o robusta e tem o arábica. O robusta é um café que dá em qualquer lugar. Eu costumo brincar que é o primo pobre, porque ele dá em qualquer lugar, ele é cascudo... Com óleo em qualquer lugar, pode dar em baixas altitudes, pode dar na beira do mar, só que a bebida é ruim. Ela é amarga. Mas ele tem corpo, tem estrutura. Pelas pancadas que tomou, ele criou estrutura. Então, a gente usa muito robusta agora, com vários outros processos, com qualidade, para dar corpo para cafés que você precisa fazer blend, e cafés encorpados, como café de cápsulas, café solúvel, papapá. Então, essa estrutura, eu acho que o meu entorno, não foi um entorno só de amor, de coisas boas. Vivi coisas muito pesadas, de família, de gerações, mas eu consegui ressignificar. E eu vivi isso assim, eu tenho um olhar muito bom de dentro para fora. Então eu consigo ver isso de outra forma. Nada era para me prejudicar, nada.
sabe? Eu não vejo olhar, eu não vejo... As pessoas olham, a pessoa tem inveja de você. Inveja por quê? Tem por quê? Assim, não é ter inveja. Agora, tem admiração, ótimo, porque eu tenho admiração por você, eu tenho admiração por outro. Então, esse olhar eu não perdi. Eu acho isso muito importante, você saber quem é você. Quando você sabe quem é você, nada te prejudica. Você sabe quem é você, sabe quem é a sua essência. Então, o café, esse robusto é isso. Aí, em compensação, o arábica, ele é o sensível, é o primo rico. Ele dá nas altas altitudes, a bebida é mais doce, só pode ser colhida à mão, porque se cair no chão, fermenta, azeda, já não vai ser uma bebida de boa pontuação. Mas, em compensação, ele é muito doce. E eu costumo falar que eu sou uma mistura do robusta com arábica, que assim, é uma boa bebida, deu uma boa bebida, porque me deu essa estrutura, essa força, e eu trago do lado de cá princípios, valores que a gente não pode abrir mão, né? E eu trouxe para a empresa, por exemplo, para o Ilha Barista, eu nunca senti preconceito. A primeira loja, quando eu falei, eu vou ter uma boutique de cafés, as pessoas falavam assim, boutique? Boutique? Você vai abrir uma cafeteria? Não, eu não vou abrir uma cafeteria. É uma boutique de cafés. Agora eu vou dar uma dica para quem é empreendedor ou vai entrar no setor, quer empreender. Primeiro, planeje muito. Pode ter sonho, tenha sonhos, é bom sonhar. Mas sonho sem consistência não vinga. Tem que sonhar, põe no papel. Testa, testa, testa. Veja as possibilidades. Faz 3 tipos de planejamento. O bom, o médio e o errado. Eu começava pensando, se der tudo errado. E, sendo que eu nunca tinha ido para serviço, nunca tinha tido uma porta aberta. Eu trabalhei com moda e escritório de comunicação e de marketing, porta fechada. Eu não tinha loja aberta de varejo. Quando eu falei que eu queria ter uma boutique de cafés, porque eu tinha um feeling que isso ia dar certo, eu não escolhi outro lugar em São Paulo, eu só escolhi um lugar em São Paulo. Estava abrindo um hotel Meliá em São Paulo. Era uma bandeira internacional entrando em São Paulo. Eu falei, é aqui que eu quero ter. Mas por que aqui? Primeiro, já vai vir gente que morou fora, que pelo menos já entende um pouco o que eu estou fazendo. Não tem ninguém na região que entenda isso aqui. Como é que eu vou abrir uma boutique no meio da rua, num bairro que ninguém... Não tem fumador, não tinha nada, não tinha cultura estabelecida. Eu fui na reunião dos conselheiros desse hotel, coincidentemente hoje eu encontrei um no LinkedIn, 22 anos atrás, com projetos debaixo da mesa, não tinha mulheres no conselho. Eles falavam, você vai fazer o quê? Eu, uma boutique de cafés. O quê? Quanto vai custar esse café? Eu, o dobro que você paga numa padaria. Por causa disso, porque é um café especial. O que é café especial? Enfim, eu fui em 4 reuniões de conselho. E reunião de conselho, hoje eu sou conselheira de empresa, você deve ser também. Você sabe que não é todo mês, toda semana. Foi quase 1 ano para eles aprovarem o meu projeto. Por fim, eles falavam assim, muda não sei o quê. Não, João... Era o medo deles, não é que meu negócio não ia dar certo. O medo deles, a preocupação é que eu não tivesse dinheiro para pagar o aluguel. Investidor, conselheiro, preocupação é rentabilidade. Até um dia que um conselheiro me encontrou no meio de um shopping, ele falou, eu viajei, eu sei o que você quer fazer agora. Agora eu entendi. Faz o seguinte, dá só uma mexida no seu projeto, põe lá uma estante com livros, aí a gente libera como uma livraria com café. E a minha primeira loja, o Ilha Barista Cafés Especiais, abriu como se fosse uma livraria com café. Na verdade, era um café que tinha uma mesa no centro, cheio de livros de arte, de moda, era isso. Mas o que eu quero te falar, eu planejei, eu fiz um manual de identidade visual antes de abrir. Eu registrei NPI. Eu ajudei a criar, depois, muito tempo atrás, o nome barista, que é uma profissão, já conhecida na Europa, já tinha nos Estados Unidos, mas ninguém sabia nada no Brasil. Que está se criando cada vez mais forte no Brasil. Eu registrei o nome, NPI, não sabia o que era. E passou, o nome é meu. Deixa eu beber água. Muito tempo depois, eu ajudei a escrever a lei que oficializou a profissão no país. Eu fui uma das que ajudou a escrever a lei para oficializar, porque precisava oficializar por causa da carteira de trabalho, por causa das leis trabalhistas e tudo mais, e para diferenciar de um atendente do bar, do que não é um sommelier, sabe? Então tinha que ter essa categoria. Mas os grandes desafios lá atrás, eu não senti preconceito deles. Eles viam em mim alguém obstinado em fazer algo, esses conselheiros lá atrás. E abri minha primeira loja dentro do hotel, dei muito café de graça, recebia muita gente, não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha para onde correr.
que eu pensei? Opa, agora abri, pus dinheiro aqui. E vou te contar uma. Eu não tinha plano B. Eu tinha A e A mais. O meu marido, na época, ele falava assim, eu tinha uma situação muito boa, confortável, casado com um baita de um executivo, filhos muito bem cuidados, mas eu queria algo que me desse muito prazer. E que eu estivesse construindo algo. E não era nada porque disputar poder em casa, nada disso. Era algo que fosse... Olha, eu brilhei e falei, eu quero fazer isso e eu acho que isso faz muito sentido. E aí, a gente estava construindo uma outra casa e morava num apartamento. Quando eu comecei a fazer as contas para fazer a primeira loja, o dinheiro reservado que eu tinha não dava. Eu olhei para ele e falei, a gente vai vender esse apartamento. Aí ele olhou, a gente almoçando. Como? Não, a gente vai pôr o dinheiro lá, eu vou vender esse apartamento, mas vai dar certo. Não tinha plano B, eu vendi o apartamento que a gente morava para pôr dinheiro no meu negócio. Então, desde já era A e A mais. E demora. É perene, não era caça-níqueis. Eu sabia que eu estava construindo algo muito base para o setor. E aí, que olha os meus desafios enormes. Muito bem, aprovaram, montei, maravilhoso, tá, cadê o cliente? Quem vem trabalhar com você? Eu precisava formar pessoas. E aí eu ia, olha os desafios. Formar fornecedores, porque esses produtores de café, eles não sabiam tirar uma nota fiscal para te entregar no Brasil. Eles entregavam tudo para cooperativas. Eles nunca tinham, muitos produtores de café, inclusive hoje, nunca beberam o próprio café. Era só produzir o grão, ensacar, entregar na cooperativa e trocar as duplicatas, as promissórias com o banco, porque eles financiavam as safras. A educação financeira zero que tinha lá. Eu ensinei produtor de café a emitir uma nota fiscal, a ver como que fazer a entrega, colocar numa transportadora, enfim, várias coisas. Eu tive que atrair pessoas para a profissão, fazendo o quê? Criando eventos com barismo. Ah, vamos fazer um concurso de barista no Brasil, que vai dar uma passagem para o cara viajar não sei para onde. E eu comecei a glamorizar a profissão. Junto com essa associação, que era a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que era pequenininha e hoje é enorme. E eu sou hoje, diretora de comitê de mercado interno, com muito prazer, adoro fazer coisas com eles, é institucional. Mas durante os primeiros 10 anos da minha vida, de barista, de café, eu fui muito mais institucional. Eu trabalhei muito para o mercado, eu abri muitas portas, eu ensinei muita gente, porque eu tive que aprender na marra. Então, eu ensinei muita gente, eu fui aprender a torrar, eu fui fazer algo para o mercado. E eu colho frutos agora. Então, eu tinha que, olha os desafios, educar fornecedor, atrair alguém para trabalhar comigo, né, o colaborador, e eu tinha que atrair formador de opinião e o cliente. E o que a gente tinha de formador de opinião há 20 anos atrás? TV aberta e jornal escrito e revista. Era só isso que existia. Mas eu peguei um outro caminho, era o boca a boca. Eu falava, gostou do café? Volta amanhã e traz um amigo que seu café é por conta da casa. Parece besta, mas não é. Fez muito sentido. E ali eu tive que construir um legado no sentido de educar. Para mim é coisa muito forte essa coisa de educar o mercado. Hoje eu começo a colher frutos do que eu venho construindo há 20 anos. Por quê? Porque para mudar a geração de consumo de uma cultura, de um produto, é 20 anos. Olha o vinho no Brasil. Há 20 anos atrás não existia gôndolas, não existia tudo de vinhos, né? A gente não tinha nem paladar para vinho, só quem viajava trazia vinhos de fora. Hoje você vê um negócio, todo mundo hoje pelo menos sabe diferenciar um vinho de mesa, o que é um reserva, o que é um reservado. Acho que já começou a entrar um pouco mais. Mas é o direito da escolha, né? Hoje eu tenho parâmetros de referencial. E o café é isso que está acontecendo hoje. Essa geração também, que está mais informada, está mais exigente, pode ter mais escolha em casa, respeitam mais o paladar um do outro, e aí fica mais, busca coisas diferentes, mas principalmente para viver uma experiência. Djalma, te ouvindo aqui, nós temos vários links que nós vamos ter que conversar no decurso do programa ainda, mas tem algumas situações que são muito importantes. Tu
começasses falando a respeito da diferença de dois cafés. Sim. Um café mais robusto, que tu conseguisses, em virtude da força desse café, transformá-lo num produto de muita qualidade. E um café mais fino, em que, por mais que as suas essências elas parecessem mais frágeis, elas se misturam para que se tenha a essência. No decurso do teu mundo empresarial e com a realização do teu sonho, feita as energias do mundo que te abriram, lá quando estavas ainda em Bruxelas e tivesses uma visão, e depois, na tua agência de comunicação, começando esse novo projeto, dissesses, olha, não vou ter grana suficiente, eu quero vender o meu apartamento. Eu quero fazer um diapasão aqui. Quando a gente começa a falar de empreendedorismo, existe no cidadão brasileiro, e isso é uma coisa muito enraizada, a mistura do dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, a realizações de sonhos imediatos com carros, viagens, luxo, bons restaurantes, e depois uma reclamação ao fato de que não deu certo, porque as pessoas elas vão atrás do imediatismo e elas esquecem do planejamento. É verdade. A Djalma teve que abrir mão de uma série de coisas para poder realizar um sonho. Nos 10 primeiros anos do Bairrista, tivesses lucro ou ficasses só investindo? Na verdade, eu investi muito pouco depois. Porque o dinheiro que eu ganhava ali, eu reinvestia no próprio negócio. Uma coisa que você falou é muito importante. Eu nunca misturei o dinheiro físico do PJ com o PF. E os meus sonhos na minha empresa sempre foi, vamos trocar um exemplo, hein? Eu fico com o carro 10 anos, 8 anos. Eu posso trocar o carro em 2 anos, 3? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas para mim era mais importante entre... Se eu tivesse que pegar um dinheiro da empresa para trocar de carro e comprar o equipamento novo ou fazer uma loja nova, eu vou comprar o equipamento, eu vou fazer a loja. Então, eu vivi sacrifício, sim. Teve lucro, mas o lucro reinvestido no próprio negócio. E é o seguinte, eu sou espartana comigo mesma, como empresária. Por quê? Você tem uma briga interna, né? O empreendedor e o empresário. E é uma vida muito solitária, viu? Eu não tenho sócios, então eu brigo, a Djalma empresária, eu brigo com a empreendedora, porque vamos fazer, vamos acontecer. Opa, qual o retorno? Em quanto tempo? Faz sentido? E não é que não tem algumas coisas que não deram certo, você tem que apostar. Eu sou do seguinte, eu vou, mesmo com medo eu vou, mas eu tenho uma base aqui. Eu tenho uma base, não é aquela coisa louca, rasgando, vai tirando tudo da frente, não. Eu vou porque eu já pensei, já planejei, se der errado, essas são as consequências, mas eu vou fazendo. Mas acontece que isso tem muito a ver assim, olha, eu estou aqui, não misturo dinheiro, tem que dar certo, tem que dar lucro. Não dá, se tiver que dar um passo atrás, se dá um passo atrás. A gente teve que dar um passo atrás, todo mundo, com pandemia, né? Mas eu saí muito na frente. Eu saí tanto na frente que depois eu virei... não vou falar conselheira, mas eu virei assim, dando conselho para muitos grupos, para muita gente. Por quê? Olha o que eu fiz. Começou o lockdown, aquela confusão toda, vai fechar, vai fechar. Eu já estava indo para a 8ª loja, na época já, e eu falei, isso vai demorar. Eu pensei, isso vai demorar. Não tem vacina, não tem nada, não sei o quê, a gente não sabe o que vai acontecer, e isso vai demorar, não é 15 dias, 20 dias. Eu tinha 2 certezas, que ia demorar, que o governo não ia me ajudar. Por que me ajudar? Já estava com 50 e poucos colaboradores, já tinha uma empresa estabelecida. Se tivesse que ajudar, é que ajudar o que vai passar fome, que vai ficar sem nada. E eu desliguei todo mundo, tirando só os que eu não podia realmente desligar por questões trabalhistas ou questão de saúde. 90% da minha equipe eu desliguei no 2º dia de pandemia. No 2º dia. Cortei assim, ó. Você corta. Por quê? Porque eu pensava, eu preciso, amanhã eu contrato de novo, amanhã volta. Mas, ao mesmo tempo, se não voltar, eu preciso resguardar a vida deles e guardar a minha essência, que é um negócio que eu construí. É o que eu tinha construído. Se tiver que voltar, vou treinar de novo, vou ensinar de novo. Nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos ficar conversando muito mais nas asas da Vivax, com esse que tem sido um programa de muito aprendizado com a querida Djalma. Já já estamos de volta.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um convite super especial. Na próxima segunda-feira, às 14 horas, estarei aqui nesse mesmo cantinho, aqui, ó, nesse mesmo estúdio maravilhoso, e vou receber quem? O estilista das famosas. Isso mesmo. Semana que vem teremos a presença do nosso convidado Charles Herman. Ele que vem contar aqui todas as dificuldades, todos os perrengues da profissão, hein? Então, ficou curioso? Espero você aqui. O Novembro Azul é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, uma das doenças mais comuns entre os homens. A campanha busca incentivar a prevenção e a realização de exames regulares, fundamentais para o diagnóstico precoce. A Vivax TV apoia o Novembro Azul e encoraja os homens a cuidarem de sua saúde. É importante quebrar tabus e lembrar que a prevenção é essencial. Vamos juntos promover essa causa e garantir que todos busquem informação e orientação médica. Estamos de volta com Voe nas Asas da Vivax, recebendo esta querida, esta gigante empresária, a Gelma, que está nos dando aqui uma lição de vida de como ter persistência, resiliência, vontade, como se conectar todos os dias com seu eu interior, sabendo que mesmo que os desafios daquele dia sejam massificantes, ela sabe que ela pode transformar e, acima de tudo, os problemas não tiram dela o sorriso, a vontade de vencer e a certeza de que ela veio a esse mundo para ser feliz. Uma das experiências que ela contou e que muito me impactou foi a exemplificação do primo pobre e do primo rico relacionado ao café. Muitos de nós nos consideramos o primo pobre. E aqui acreditamos que, em virtude do ó céus, ó terra, ó azar, passamos a nos chicotear e acreditamos que não temos oportunidades na vida. Igual um oleiro que começa a moldar as suas obras de arte, a Gelma começou a moldar a história do café brasileiro. E é claro que ela não só olhou para o topo, para o alto, para o primo rico, para aquele café cheiroso, mas ela disse: ei, você aí, primo pobre, você tem muito a oferecer para a gente. E misturando as duas experiências, ela tem hoje aquilo que de melhor entrega nessa sensação e nessa experiência, que é viver a afetividade tomando um bom café. Gelma, por que nós temos tanta e tanta facilidade em desistir? Eu acho que vem um pouco disso, de não olhar para dentro de si, sabe? A dificuldade tem? Vai ter, mas eu acho que tem a ver com o ambiente influencia muito também, né? Nós sabemos disso. Mas o interior da pessoa, né? A facilidade de desistir vem de por que não continuar? Por que não continuar? Então, tem disciplina, de novo, disciplina. E se você me perguntar, algum dia você pensou em desistir? Nunca. Por mais difícil que fosse, e é muito difícil ainda. Mas por quê? Porque eu sempre penso, eu não comecei a fazer tudo que eu quero fazer ainda para o setor. Então, quando você tem objetivo muito claro, você não desiste. Talvez a facilidade vem dessa também de não ter muito claro o que você quer.
Quando você sabe o que você quer, de novo, você sabe o que você quer, o projeto é esse, eu tenho que conseguir lá, é isso que eu tenho que acontecer, bum, 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 qual que é o processo, você vai fazer. Agora, quando você não tem nada claro, tá tudo meio que sambando na frente, a pessoa está deslizando, o vento é o quê? Te leva para qualquer lugar. Leva o barquinho no meio do mar, você não tem norte, vai um vento para cá, um vento para lá, vai te levando. E aí fica chato, fica triste, fica desanimado. Então, eu acho que o brasileiro, a pessoa em si, né, não é só nossa cultura. Até porque eu ainda acho que nós somos muito persistentes. Eu vejo outras culturas e outros países que vivem situações muito mais complexas também. Mas eu quero sempre bater na tecla que é o café na minha vida é o que me trouxe para conectar as pontas. É só o conduíte. Eu gerei valor, eu criei uma empresa de sucesso, eu sou referência, a minha marca é desejada. Nós temos hoje, para você entender, 30% do nosso faturamento não vem só do serviço de café, como cafeteria de cardápio, vem de venda de produtos que levam a marca e o barista. E eu vou te falar, ainda é muito pouco, mas é muito bom você saber como você entrar num táxi, num hotel, ligar a TV e ver a Vivax passando. É a minha alegria de, às vezes, ir num jantar e passar num shopping, em algum lugar, e ver alguém com uma sacola escrito "Il Barista" e dando de presente para alguém os meus produtos. Porque eu sou aquela que assino. Eu vou lá no pacote de café e falo, pode consumir, eu fiz com o maior prazer. Eu me dediquei para fazer. E o meu compromisso com você é que toda safra eu vou nas fazendas, eu vou sempre buscar o melhor para te entregar. E não tem dia ruim. Por isso que eu falo, então assim, não dá para desistir quando você sabe que você só está começando a caminhar naquilo que você vai encontrar lá na frente. Eu acho que é muito isso, sabe, de vivência mesmo, que a gente tem que ter isso, referência, trazer e mostrar as dificuldades e às vezes as derrotas, os problemas que você tem. Estava falando da pandemia, de repente de indo para 8 lojas, fazer uma loja em Portugal, estava indo fazer uma loja em Lisboa, parou tudo. Ok, e aí, você vai chorar? Chorei 2 dias. No terceiro, comecei a resolver a vida, como vamos fazer para resolver e vamos começar, porque vai começar de novo. E quando eu voltar, eu quero voltar melhor, e voltei melhor. Voltei melhor, voltei mais forte, voltei ajudando muito, muito mais pessoas e entendi. E não fiquei lá chorando, meu Deus, pandemia, agora acabou. Não. Então, eu acho que quando você tem isso muito claro, facilita a sua jornada. A jornada fica mais fácil. Fácil não é que não tenha pedra, não é que não tem obstáculos, mas você sabe que você não está olhando aqui agora, né? Você já está olhando lá na frente. Então, eu acho que é muito isso na minha vida também. Djalma, eu costumo falar, a gente também viajou por muitos locais desse mundão afora. Eu também vivi uma separação com as minhas filhas bastante pequenas e tanto eu quanto a mãe das crianças sempre tivemos o reflexo de que o legado que nós podemos deixar é a educação Sim. e a cultura. E isso para nós é muito importante. Hoje as minhas meninas, a gente chama de meninas, uma já advogada formada, começou junto a uma empresa de moda sustentável junto com a mãe. A minha mais nova vai se formar em engenheira daqui a um ano, já está contratada por uma grande multinacional. Então isso causa para a gente um orgulho muito grande. Quando eu falo a respeito disso, é que muitas das pessoas elas começam a olhar dificuldades da vida como se fossem pontos de paralisação. E tu falasses uma coisa muito importante agora, que é assim, eu chorei 2 dias e eu voltei muito mais forte. O brasileiro, ele protagoniza em qualquer local que ele for e eu ouso a afirmar, e falo isso com muita frequência, que nós somos a mente mais inteligente deste mundo. Nós temos um brasileiro de local de destaque em qualquer setor mundial. E o grande fato é que a gente, como brasileiro, ainda costuma ficar se olhando como primo pobre do café. Lá em Bruxelas, tu já tinhas a noção de que nós éramos um dos maiores produtores de café do mundo, um dos maiores exportadores, mas não olhávamos para o mercado interno com a essência daquilo que se tem que olhar.
Passasses a pandemia e voltasses muito mais forte. Óbvio que com o lockdown perdesses muito dinheiro, Sim. os shoppings não Sim. te minimizaram a questão do pagamento dos aluguéis, tivesses que Tudo renegociar, reparcelar, se redescobrir, mas acima de tudo, voltar para o trilho da vitória. Quando falamos de produção de vinhos, eu estava em Portugal junto com a minha esposa e nós escutávamos de que uma família planeja uma vinícola para os próximos 100 anos da vida. No café, quais são as perspectivas desse Brasilzão, que já é entre as 10 potências mundiais, mas ainda não caminhou para o topo, que é o lugar de todo brasileiro? Por quê? Primeiro o país é agro. Nós temos um país agro. Mas o agro, lá atrás, era muito arcaico, com várias... é questão de educação, de falta de chegar à tecnologia, de tudo mais. E agora está chegando uma nova geração, que eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo para essa turma lá, dando palestra no Paraná, no Nordeste, eu falo, nós somos o celeiro do mundo, acorda! Nós somos o celeiro do mundo, independente de partido político, não é nada disso. É a nossa terra, essa terra é abençoada. Então eu sempre falo que o café não tem só que nem o vinho terroir. O café tem terroir, tem origem, tem processos, tem uma família por trás. Então os produtores de café, que muitos pensam em desistir, por exemplo, a questão de sucessão familiar na roça, lá no campo, é muito crítica. Porque eles não programam para ter um sucessor. Agora, começando esses nossos encontros de mulheres produtoras de café, outras palestras, o que acontece? Começa a gerar o seguinte, seu filho vai te suceder? Se o marido morrer, a mulher vai assumir? E o pai, que não sei o quê? Então, senão vai acabar. E como que faz para segurar a pessoa lá no campo? Eu recebo muitos telefonemas, WhatsApp de produtores que falam assim, o meu filho estudou não sei aonde, fora do país, quer voltar, mas não quer vir morar aqui na roça. Mas era com o dinheiro do pai que ele foi estudar lá fora. E quando volta, não quer assumir. Aí ele fala, você pode conversar com meu filho? Ele pode ir em São Paulo? É assim, é bonito de ver isso, porque eu falo assim, o que você fez? Tecnologia de informação. Leva isso para o campo. Transforma o seu entorno. Faz o ecossistema tudo, vocês se falarem. Faz uma mini cooperativa, bate na porta, fala com o outro. Então, eu acho que a gente precisa muito ter isso como claro na nossa vida, que o nosso papel não é só estar aqui, ou então ser só empresário, empreendedor. O agro tem muitas oportunidades, vai suportar muita coisa e está entrando agora essa nova geração estudada. Agora a gente está levando a tecnologia, tem muita coisa muito importante, ESG. Tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar da governança, tem que cuidar. Mas numa empresa pequena, sim, começa de uma forma muito particular, pequenininho. Eu faço isso na minha empresa. A gente se preocupa assim, com o meio ambiente. Eu tenho um café que é o primeiro café carbono neutro do Brasil, com selo de certificação. E é difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Há 2 anos atrás eu falava com a minha equipe, é um mantra. Isso significa isso, porque a gente precisa proteger, a gente só gasta, a gente não retém carbono, a gente precisa beneficiar e pagar mais para quem retém o carbono na terra. Todo mundo olhava para mim e falava, mas ninguém vai acreditar nisso. Mas vai, essa é a realidade do mundo. Aí chega o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí ficou todo mundo meio que esperto. Realmente, a gente precisa se preocupar. É um processo de educação. Né? Do social muito forte. Eu tenho que fazer algo pela sociedade, você tem que fazer algo. É pouquinho. Eu faço um pouco, você faz um pouco. Quando vê, a gente vive melhor e abençoa aqueles que não têm essa condição. E também acho que a gente tem que fazer pela saúde, para abençoar o social do lado. Então, eu acho que a gente está assim, não é só fazer café. Ser empresário solitário, você tem que fazer muitas coisas, governança muito forte. Eu sou case de compliance, porque eu sou chata com essas coisas. Mas ninguém faz isso. Não, tem que fazer. Eu não ensino colaborador a roubar, eu não ensino fornecedor a fazer coisas erradas. Para mim, para trabalhar comigo, você tem que ser uma empresa instituída. Mas é muito caro pagar imposto no Brasil. É verdade. Você tem que pagar. É muito caro, mas tem que pagar. Eu prefiro dormir em paz.
Não só dormir em paz por causa das minhas essências, das minhas crenças, é dormir em paz diante da sociedade. E não só isso, mesmo assim, agradecer pelo pagamento do imposto. Exatamente. E outra coisa, agora, a nossa obrigação, que é o que a gente não faz, na maioria, é de fiscalizar o que está sendo feito com o nosso dinheiro. Por isso que eu acho que não é entrar para a política, todos nós temos que ser governantes do dinheiro público. Nós somos sócios, sociedade. É uma sociedade. Olha, eu estou dando dinheiro para você, estou te elegendo para você administrar. E eu não posso cobrar? Não, eu quero cobrar. Eu quero saber o que você está fazendo. Então, eu acho que isso, para mim, está ficando cada vez mais forte, sabe? De que é importante a gente ter um papel na sociedade que faça diferença também. E esse exemplo para o outro. Incentivar o outro a vir fazer junto. Djalma, infelizmente, o nosso tempo está indo para o final, mas eu gostaria que falasses um pouquinho a respeito da Djalma, que como empresária está transformando o mundo do café, ainda tem tempo para circular, participar de eventos, fazer network e, acima de tudo, eu vi no teu Instagram essa semana, no dia das favelas, num projeto social fantástico que está implementado. Queria que tu falasses um pouquinho a respeito, e acabasses de dizer, inclusive, uma frase que é muito legal: quando eu faço pelo próximo, eu estou abençoando e esse automaticamente abençoa a minha vida, porque o universo é isso. Queria que a Djalma falasse um pouquinho a respeito desse tema. Então, para mim, vem de uma forma muito natural, não é marketing pessoal, é essência mesmo. Eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer com parceiros que eu sei que estão na mesma sintonia, né? Que são pessoas que eu acredito no trabalho, que dá para validar o projeto. E esse projeto com o G10 Favela, e há muito tempo que eu venho desenhando isso, e agora a gente vai consolidar mesmo, de fazer uma escola de café dentro de uma comunidade, vamos começar com Paraisópolis, e vamos formar líderes lá na escola de café e o barista, para serem os multiplicadores da profissão lá dentro. E aí a gente está gerando um monte de obra para o mercado, está dando autoestima, melhorando a autoestima dessas pessoas. Porque quando a pessoa sai do ambiente dela e entra no teu ambiente, e ela percebe que ela está sendo vista também, muda muito, né? Então é um prazer fazer esse projeto, estou super feliz de estar envolvida com isso, ter tempo. Quando você me perguntar de tempo, eu nunca vejo o meu trabalho como tempo, eu vejo como hobby, por mais difícil que seja. E não é porque o bolso está cheio de dinheiro, não. É porque eu vejo como hobby. E quando a gente sai e faz com prazer, fica tudo mais fácil. Hoje nós voamos nas asas da Vivax com a Djalma Franco. Infelizmente nós temos horário, nós temos tempo, mas eu prometo para vocês que nós vamos trazer a Djalma novamente aqui no Voe nas Asas da Vivax, até porque tem muito a aprender com essa gigante, com essa mulher que é referência na vida pessoal, na vida dos amigos, nas obras sociais, no empreendedorismo brasileiro e, acima de tudo, naquilo que ela ama fazer, que é na referência para tornar essa commodity, o café, muito mais especial do que ele ainda é hoje, porque muito ainda tem a ser feito e ela planeja cada dia para que cada vez mais aí o barista se torne uma referência de marca a nível mundial e globalizado. Eu queria que tu te despedisses por agora, deixasse aquela mensagem de otimismo, de amor e de muita reflexão, porque é importante para todos os nossos amigos telespectadores da Rede Vivax Televisão. Olha, é uma frase que é minha, que eu trago há muito tempo, que é o seguinte, que eu aprendi nessa minha trajetória do café, que o melhor do café sempre são as pessoas. E isso é no geral. O melhor da nossa vida, sempre na convivência, são as pessoas, com quem a gente consegue impactar o tempo inteiro. O melhor da nossa vida são as pessoas. Hoje você voou nas asas da Vivax com Djalma Franco. Mas é claro, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão, que é a televisão feita pela família e para a família, com o objetivo de fazer o bem sem olhar quem, igual à história de vida de Djalma Franco. Gratidão.